Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 8. Há algumas quintas-feiras nós estamos estudando a vida dos profetas. E hoje nós continuaremos a ver a vida do profeta Eliseu. Só que agora no capítulo 8 do segundo livro dos Reis. Engasguei com a água. Amém? Hoje vocês podem demorar a achar o texto, porque eu engasguei com a água, tá? Fiquem à vontade procurando o segundo livro dos Reis aí. Não tem pressa alguma hoje. Só começo quando todo mundo achar. Enquanto tiver um sem o texto aberto, eu me recuso a iniciar esse sermão. Todos acharam? Voltei. Capítulo 8, a partir do versículo 1. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém. Eu gostaria de ler junto com você, a depender da sua versão, o verso 5, vamos todos juntos? Não importa a sua versão, vamos ler juntos o verso 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse a Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Amém. Queridos, nós temos estudado ao longo das últimas quintas-feiras a vida de alguns profetas e as montanhas e os vales que eles percorreram, seus dias bons e os seus dias maus, os momentos em que eles experimentaram a plenitude do poder e os momentos em que eles amargaram algumas situações difíceis na vida. E estudando primeiro a vida do profeta Elias, percorremos ali a sua trajetória e chegamos na quinta passada ao profeta Eliseu e a forma poderosa como Deus o usou. E chegamos aqui num texto muito precioso. No capítulo 4, ele encontrou e conheceu essa mulher, a sunamita, uma mulher muito generosa. Ele passava sempre de frente à casa daquela mulher, até que um dia ela resolveu pedir ao seu esposo que construísse um quartinho de profeta naquela casa, para que todas as vezes que eventualmente por ali o Eliseu passasse e estivesse cansado, poderia ele subir para descansar um pouco. Essa mulher exerce essa postura de generosidade e acaba ganhando a amizade daquele profeta.
O profeta, sensibilizado com a postura daquela mulher, procura saber se tinha ela alguma necessidade que ele, como profeta de Deus, poderia resolver. E ele é instruído, ele é orientado pelo seu moço Geazi, de que aquela mulher não gerara filhos. E ela gostaria muito de gerar, mas o seu marido já era de avançada idade. O Eliseu, então, dá uma palavra profética àquela mulher, de que daqui exatamente 1 ano, ela estaria com um bebê nos braços. Aquela mulher foi paciente. 1 ano exatamente depois, ela tem um filho em seus braços, ela está pronta para exercer a maternidade. Aquele menino cresce, certa feita, ele vai com seu pai ao campo para trabalhar, para caçar, é acometido de uma dor de cabeça muito forte e ele cai e ele morre. E aquela mulher que recebeu aquele filho como uma palavra profética de esperança, agora está desesperada, porque aquilo que lhe foi prometido por Deus está morto, aquilo que lhe foi prometido por Deus está caído no chão. Aquilo que lhe foi prometido por uma palavra profética de Eliseu está no chão. Eu fico imaginando a crise daquele profeta. Imagina que você dá uma palavra para alguém e essa palavra no poder de Deus se cumpre. E a mesma palavra que se cumpre, daqui uns dias o filho é tomado. Eliseu deve ter ficado mal. Porque eu fico imaginando o que Eliseu ouviu daquela mãe. Eu podia estar até hoje sem filho, você entrou na minha casa, eu fui generosa com você, eu estava quietinha no meu canto, já estava até acostumada com o fato de que não tinha filho. Aí vem você, Eliseu, diz que daqui 1 ano eu vou ter filho. E aí o filho nasce. Só que agora o filho morre, Eliseu. Eu fico imaginando a crise desse profeta. Que tipo de profeta eu sou? O que está acontecendo comigo? Diz o texto sagrado que, estamos lá no capítulo 4 ainda, vamos chegar no nosso texto daqui a pouco, isso é um estudo, que o Eliseu manda o Geazi com um bordão, com um cajado, até aquele garoto, para que com o toque do bordão, o toque do cajado, fosse ele ressuscitado dos mortos. Lá vai o Geazi, o servo do profeta, até o garoto, toca no garoto, e ele vai na autoridade do profeta de Deus, ele é o assistente. Quando a Bíblia usa, nas versões mais antigas, a expressão moço do homem de Deus, é um assistente, um auxiliar, um assessor de Eliseu. Ele chega com o seu bordão, toque nada do menino viver. O menino está morto, não levanta de jeito nenhum. Aí eu fico imaginando o Eliseu, uma frustração atrás da outra. Primeiro, o garoto que ele disse que ia nascer, realmente nasceu, mas morreu. Segundo, ele pega o bordão dele, entrega para o assistente e diz, olha só, nós vamos resolver o problema dessa mulher, porque o meu Deus não faz milagre pela metade não, esse menino tem que viver. Pode ir lá, Geazi. Aí o Geazi chega e volta todo cabisbaixo, corcundíssimo, dizendo assim, ó Eliseu, não funcionou. Eu imagino Eliseu olhando para o espelho e falando assim, que profeta é você, hein? Que profeta é você? E aí o próprio Eliseu resolve ir até o garoto. E o garoto de fato é ressuscitado dos mortos. Não com o toque instrumentalizado de um bordão, mas o Eliseu precisa tocar, precisa estar ao garoto. E com o toque físico, humano de Eliseu, não terceirizado, o garoto levanta dos mortos e fica todo mundo feliz. Louvado seja Deus. Ele ressuscitou. Detalhe para uma circunstância importante. O bordão de Eliseu não ressuscitou o garoto. O assessor de Eliseu não ressuscitou o garoto. Quem ressuscitou o garoto foi o profeta usando o toque. Nós somos muito apegados a instrumentos. Tem gente aí que ganha dinheiro vendendo o sabonete ungido, a rosa ungida, a vassoura ungida. Esses dias eu estava vendo na TV, R$5.000 uma chave que abre todas as portas. É uma chave que custa R$5.000 e ela pode abrir todas as portas. Sabe por que tem gente que vende isso? Porque tem gente que compra. É só por isso que tem gente que vende. É porque tem gente que compra. Porque parece que há um anseio em nós por toques instrumentalizados, por instrumentos.
Aí o sujeito começa a enganar o outro, colocando Deus numa caixa de sabonete e ganhando um troco em cima disso. O bordão não resolve o problema. O assistente não resolve o problema. O problema só é resolvido com o toque. Aliás, muitos dos nossos problemas não se resolvem por instrumentos, se resolvem com toque. É lógico que toda esposa ou todo marido gosta de ganhar objetos, instrumentos, um presente, mas nada se iguala ao poder do toque. Do toque. Pronto. Eliseu agora está com a vida resolvida. O menino que ele falou que ia nascer, nasceu. Teve um percalço no meio da história. Ele morreu, viveu de novo. Vamos seguir a nossa vida. Um dia Eliseu está quieto e Deus o chama e diz assim: você está lembrando daquela mulher sunamita? Ó Senhor, como eu poderia esquecer daquela mulher? Aliás, poucas e boas no meu ministério, o Senhor me fez passar por conta daquela mulher. Eu estou lembrado dela sim. Pois é, vai lá na casa dela e diga que está vindo um tempo de fome muito grande e que não vai dar para ela ficar na casa dela, ela precisa ir embora. Chegamos no nosso texto, olha o versículo 1 comigo, por favor. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida. Que mulher é essa? Aquela lá do capítulo 4, a sunamita. Levanta-te e vai conduzir sua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Nesse momento eu já imagino a sensação dessa mulher. Que hora foi essa que eu tive uma ideia de construir um quarto para esse homem na minha casa? O que eu fui fazer construindo quarto para esse profeta na minha casa? Eu fui ser generosa com esse homem só aparece com essas notícias. Agora vai vir uma fome e eu vou precisar ir embora da minha casa porque vai vir uma fome por aí. Vamos aprender alguns princípios com a vida de Eliseu e dessa mulher aqui nesse texto. Primeiro princípio, Deus fala através dos profetas. Diz o texto que aquilo que Eliseu disse à mulher, ele disse da parte do Senhor. Ele não disse isso para enriquecer-se. Ele não disse isso para obter vantagem pessoal. Ele não disse isso para extorquir aquela mulher por conta da generosidade que ela apresentou. Ele não disse isso porque queria obter favor. Ele não disse isso porque ela era uma mulher de bens e poderia de alguma forma beneficiá-lo como profeta. Não é nada disso. Ele diz porque Deus mandou. E o princípio é esse: que Deus manda, os profetas falam. Mas o segundo princípio ainda nesse verso é que nem sempre nós gostamos de ouvir as profecias. Nem sempre aquilo que os profetas falam nos agrada. É muito feliz. Eu fico imaginando duas reações daquela mulher diante do profeta Eliseu. Reação número 1, quando a profecia é: daqui 1 ano a senhora vai ser mãe. Ela diz: louvado seja Deus, esse é um homem de Deus mesmo. Pensa não, quando eu vi esse profeta, testificou em mim, eu mandei construir um quarto para ele. Essa palavra vem da parte do Senhor: daqui 1 ano eu vou ter um filho. Agora a profecia é outra. A profecia: sai da tua casa porque vai vir fome para a sua terra. Ih, será que isso é homem de Deus? Profeta do caos, está tudo tão bem na minha vida. Percebam, irmãos, as coisas que Deus nos fala, por vezes nos agradam, por vezes nos desagradam. As coisas que Deus tem a nos dizer, por vezes nos elevam, por vezes nos derrubam. No calendário da nossa vida, Deus deixou em sua soberania montanhas de glória e vales de sombra da morte. E assim como nós recebemos de bom grado aquilo que Deus nos diz, que nos coloca numa montanha de glória, devemos receber com igual bom grado aquilo que Deus nos diz, que nos empurra para um vale de sombra e de morte.
Porque se o primeiro princípio é Deus fala através de profetas, o segundo princípio é nem tudo que Deus fala a gente gosta. Uma coisa é ouvir que está vindo um bebezinho, outra coisa é ouvir que está vindo fome. Mas acaso vamos aceitar de Deus apenas as bênçãos e não as provações? Há um terceiro princípio aqui. E o terceiro princípio é, às vezes, eu vou aonde eu quero, mas às vezes eu vou aonde eu posso. Às vezes eu vou aonde eu quero e às vezes eu vou aonde eu posso. Repare, está tudo ainda no verso 1. Palavras do profeta. Levanta-te, vai com tua casa e mora onde quiseres. Escolhe onde você quer, vai vir fome para onde você mora, vai para Cancún. Vai para o Caribe. Está vindo fome, você não pode ficar onde você está, vai para Disney. Escolhe onde você quer ir e vá. Mas é isso que diz o texto? E mora onde quiseres? Não, diz o texto, mora onde puderes. Porque às vezes eu vou onde eu quero, às vezes eu vou onde eu posso. Às vezes Deus me leva exatamente para o lugar onde eu quero ir. Às vezes Deus me empurra para o lugar onde eu posso ir. Quisera, pudéssemos ir sempre para onde queremos. Mas na vida, de vez em quando, nós vamos, não para onde queremos, mas para onde podemos. Grife isso na sua Bíblia. O profeta não diz, levanta-te, vai com tua casa e mora onde quiseres. Diz, mora onde puderes. Às vezes, eu vou aonde eu quero. Às vezes, eu vou aonde eu posso. É a história do noivo e da noiva que resolvem casar e estão decidindo onde será a lua de mel. E a noiva diz, o meu sonho é conhecer Paris. E o noivo diz, meu dinheiro dá para a gente ir para Aribiri e pegar uma pousada ali em Aribiri e a gente passar a nossa lua de mel. Uma coisa é onde eu quero, outra coisa é onde eu posso. Às vezes a gente pode ir em Barcelona, lá na Espanha, às vezes pode ir ali na Serra. E com a gasolina nesse preço, eu nem sei se é mais barato pegar um avião para a Espanha ou de carro para a Serra, porque está uma loucura. Nem sempre a gente vai fazer o que quer. Às vezes Deus reserva tempinhos da nossa vida para a gente fazer o que pode e não o que quer. Vai para onde puderes e não para onde quiseres. Quarto princípio, vamos para o verso 2. Agora, diante desse cenário, essa mulher tem alguns passos a dar. O verso 1 nos mostra o papel do profeta. O profeta veio, disse da parte de Deus, entregou a profecia, ainda que desagradável, determinou que agora é a fase do posso e não do quero, e agora essa mulher tem que dar alguns passos. Diante dessa circunstância, diante desse cenário, essa mulher precisa dar alguns passos. Vejamos como princípios os passos que ela deu. Versículo 2, deu um passo de obediência. Diz assim, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Um passo de obediência. Deus mandou, a gente faz. Por mais que seja angustiante, por mais que pareça fora da nossa realidade, com Deus não se discute. Ordens de Deus não são para serem questionadas, são a serem cumpridas. Essa mulher agora precisa dar um passo de obediência. Deus mandou, ela levanta e ela vai. Deus mandou, ela levanta e ela segue a direção daquilo que Deus manda. Eu acho que qualquer um aqui pode concordar
que essa mulher não queria sair de casa, porque ninguém quer sair de casa. Irmãos, hoje é feriado. Eu trabalhei de manhã, trabalhei até umas 2 da tarde e fui para minha casa. Feriado. E aí, fui estudar, descansei um pouco, está dando a hora do culto. Aí vem aquele negocinho na cabeça, quem que você vai ligar para pregar hoje, hein? Está tão bom, tanto tempo que você não descansa. Que casa hoje? Porque a casa da gente é um ambiente muito agradável. Todo mundo gosta de estar em casa. Então, não precisa ser muito inteligente para saber discernir que essa mulher não queria sair da casa dela. Não queria sair da terra dela. Tem amigas aqui. Tem o seu senso de coletividade. Já está tudo ajeitadinho. Mas ela obedece. Sabe por que ela obedece? Porque ela deu um passo de obediência àquilo que Deus mandou através do profeta. Mesmo a contragosto, mesmo debaixo de lágrimas, mesmo sendo desconfortável, ela dá um passo de obediência. Mais do que isso, o próximo princípio, ela dá um passo de paciência. Olha o que diz o texto. E ela habitou por 7 anos na casa dos filisteus. É fome que demora a passar. Meu Deus do céu. Vamos combinar uma coisa aqui, irmãos. É até razoável que Deus dissesse assim, ó, está vindo uma fome por aí, você vai precisar sair de onde você está para morar onde puderes. Mas é coisa de uma semana. É igual quando vem parente seu. E a primeira pergunta quando o parente seu vem é a seguinte, quando você vai? Você sabe disso, é assim mesmo. Isso não é pecado não. Fique em paz. Primeiro você diz assim, como é bom receber você. Vem para cá. É um feriado. Coisa boa no feriado não é descansar, é receber gente, é lógico. Mas tem uma pergunta que precisa ser feita, quando é que você vai embora? E aí, só para eu me preparar, você pode ficar quando você quiser, mas é só para eu me preparar, diga aí quando é que você vai embora. Eu vou embora na segunda-feira, então tá bom, 3 dias, tranquilo, a gente se adapta, é bom receber parente em casa, família, casa boa é casa cheia de gente, com família, com risada, com bagunça, coisa ruim é casa com tudo no lugar, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Casa que está com tudo no lugar, provavelmente está faltando riso, alegria, gente. Deus seja louvado. E aí, 3 dias, tudo bem. 3 dias passam. 4 dias passam. Família é aquela coisa, né? Estourou um pneu, nós vamos ter que sair amanhã. Deu um probleminha. Meu chefe me liberou, posso ficar mais 7 dias. Não tem problema. É prazo curto. Essa mulher tem que ficar fora de casa 7 anos. É como se o seu parente dissesse assim, eu estou indo para a sua casa por feriado. Quando é que você volta, parente? Só para eu me programar aqui. Eu volto em 7 anos. É terrível, irmãos. É para fazer o mais santo dos homens surtar. Mas essa mulher dá um passo de paciência. São 7 anos? Vamos lá. São 7 anos? Vamos esperar. Porque a obediência sem paciência é ansiedade generalizada. Essa mulher dá um passo de paciência. E ela espera na terra dos filisteus, porque a fome não chegou lá. Ela vai, onde ela pôde ir? Ela pôde ir para a terra dos filisteus. Não é a melhor turma, não é a melhor gente, não é o melhor povo, mas é onde eu posso? Vamos lá. Vamos seguir os degraus da vida. Se você não é herdeiro e não tem ninguém milionário que te deixou herança, você não começa morando de frente para a praia.
Tem dois jeitos de começar morando de frente para a praia. Ou você é herdeiro, ou é corrupto. As duas possibilidades. Vamos comprar a primeira casa, de frente para o mar. Ou é herdeiro, recebeu aí porque alguém no passado trabalhou e deixou, ou é corrupto. Está lá. Porque o natural é que você vá dando os passos. Onde puderes. Onde é que ela podia? Nos filisteus. Estava lá nos filisteus. 7 anos. E ela dá um último passo, versículo 3. Depois de dar o passo de obediência, depois de dar o passo de paciência, ela dá um passo de restituição. Diz o verso 3. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Chegou a hora da restituição. Obedeceu, esperou, lhe será restituído. Isso é imutável, meus irmãos. Céus e terra vão passar, mas essa verdade não vai passar. Quem obedece e espera é restituído. Agora ela volta para a terra dela. E ela vai para a casa dela, tem gente que ocupou a casa. O MST daquele tempo tinha ocupado a casa dela. Ela vai para a terra dela, tem gente ocupada na terra dela. Saiu 7 anos e entraram na terra da mulher. Aí quando ela chega, ela diz assim, o que eu vou fazer? Deus mandou eu sair daqui, eu saí. Deus mandou esperar 7 anos, eu esperei. Deus mandou eu voltar, quando eu volto tem gente. Porque se ela foi clamar ao rei pela terra, é porque alguém já tinha ocupado, tá? Só fazer a conta. Eu fico imaginando o profeta Eliseu. Deus do céu, o que o senhor está fazendo comigo? Eu vou dando os comandos que o senhor manda, o pessoal vai se enrolando. E essa mulher deve ter lembrado do profeta, né? Ele mandou voltar daí 7 anos, não segurou nem minha casa? Presta muita atenção nesse versículo, que ele tem uma chave para quem precisa ser restituído na vida. Ele tem uma chave. O profeta tinha muito poder. O poder do profeta era espiritual. Ele tinha o poder de falar em nome de Deus. Ele tinha um poder de agir em nome de Deus. Mas o profeta aqui não era político. Bons tempos em que os profetas não eram políticos. Ele não tinha poder de dizer de quem é ou não é a casa. Para reivindicar propriedade, não é o profeta que se procura o rei. O profeta se procura quando não consegue engravidar. Ela procurou o profeta e engravidou. O profeta se procura quando a doença chega na casa. O menino morreu, ele ressuscitou. O profeta vem até você quando é para dar um recado da parte de Deus. Agora, para ter terra de volta, o profeta não resolve. O profeta não tem autoridade, irmãos. É bom a gente lembrar que as pessoas, os líderes religiosos, eles não conseguem resolver tudo. Tem coisa que é o juiz, é o Ministério Público, é o prefeito, é o governo, não é o pastor, não é? Vocês vão me matar e eu não conto quem, mas um dia me ligaram, isso era 9:30 da noite, porque o ralo da pia da cozinha tinha entupido. Eu morro, mas não conto quem foi. Quem foi sabe, se estiver ouvindo na internet, Deus te abençoe. O que eu sei? Eu não sei mexer com pia entupida, irmãos. 9:30 da noite, pia entupida, me ligaram. Eu falei, minha irmã, eu não sei mexer com pia entupida. Mas o senhor conhece muita gente, só não conhece o telefone de nenhum bombeiro? Eu nem catálogo tenho em casa, irmão. A gente não consegue resolver tudo. Tem coisa que não é com a turma, entendeu? Percebe? Pia entupida.
Aí eu até busquei na minha mente a disciplina do seminário que me tivesse ensinado a desentupir pia, mas não tinha. E eu fiquei a imaginar o que, em nome de Deus, 9:30 da noite, uma pia fazer de diferença que não pudesse esperar às 7 horas da manhã ou às 6 horas da manhã. Enfim, feito o desabafo, voltemos ao texto. Essa mulher agora não vai atrás do profeta, essa chave é muito importante. Olha comigo o verso 3. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar. Ah, está a chave. Sabe quem tem autoridade nesse tempo para dar e devolver terras? É o rei. Quando o problema é infertilidade, ela procura o profeta. Quando o problema é doença, ela procura o profeta. Quando a questão é uma revelação de Deus sobre a fome, o profeta procura. Agora ela precisa da terra dela de volta. O profeta não mexe com expropriação de terra. O profeta não mexe com expulsar o MST da terra. O profeta não mexe com essas coisas. Então ela procurou o rei. É o rei que mexe com isso. Sabe qual é a chave da restituição? É você procurar a pessoa certa. Tem gente que quando tem um problema procura todo mundo, menos a pessoa que causou o problema para resolver. Tem gente que é ofendido por alguém e tem o seu ânimo tomado, precisa restituir o ânimo. Quantas vezes foi tão ofendido que precisa restituir a própria dignidade. E vai atrás da igreja toda para contar que foi ferido, só não vai na pessoa que feriu. Você está sabendo o que fulano fez comigo? Foi um negócio muito feio, tá? Você está sabendo o que fez comigo? E diz que é crente. Ah lá, diz que é crente. Onde é que está o pastor que não está vendo o que fulano fez comigo? É crente. Vai em todo mundo, só não procura o fulano. Não será restituído nunca. Restituição prescinde de procurar aquele que pode restituir. Se você foi ofendido em sua honra, só quem lhe restituirá a honra é acertando-se com quem lhe ofendeu. Pastor nenhum fará isso. Igreja nenhuma fará isso. Aí a gente passa por um problema, fala para todo mundo, vai para a rede social, faz escândalo, só não fala com quem causou o problema. Essa mulher vai ao rei. Quem pode restituir a terra é o rei, ela procura o rei. Rei, eu quero as minhas terras de volta. Restituição prescinde a procurar a pessoa certa. E quando aquele que te ofendeu está com o coração tomado, ou está possuído, ou é uma marionete nas mãos do diabo, ou está com o coração endurecido, procure a Deus. Ele é a pessoa certa. Ele é aquele a quem o filho ensinou a chamar de pai e dizer: perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado àqueles que me têm ofendido. Restituição, a gente pede a quem pode nos ajudar. Às vezes nós precisamos de ajuda, mas pedimos às pessoas erradas. Nos abrimos com as pessoas erradas. Nos expomos às pessoas erradas. Procure as pessoas certas. Se é assunto de profeta, procure o profeta. Se é assunto pessoal, procure quem lhe ofendeu. Se é assunto de outra demanda, procure quem pode resolver. Traduzindo, se é gente endemoniada, possessa, com a vida destruída, com o casamento arrasado, pode trazer para cá, porque aqui Deus resolve. Se é pia entupida, fulano que te olhou torto, gente que passou por você na rua e atravessou de calçada, às vezes você tem que procurar um terapeuta, que você também não é essa Coca-Cola toda.
Você não é a melhor pessoa do mundo para que ninguém possa ter uma irritação com você. Ok? Agora, se é problema espiritual, se é problema conjugal, se é problema de ordem de possessão, se é problema de ordem de depressão, sob o ponto de vista espiritual, tem o tratamento médico também. Se é problema com o filho, pode procurar a igreja, porque Jesus deu autoridade à igreja para te ajudar. Agora, detalhes da sua vida, que você pode ter um choque de brio, procurar o seu irmão e resolver com o seu irmão, como diziam os antigos, me inclua fora dessa. É com você. Deixa o tempo da igreja para resgatar os cativos do diabo. O irmão vai lá, se humilha, pede desculpa e abraça. Deixa o nosso tempo para tirar a gente da sarjeta do Satanás. Conflitozinho de disse-me disse, o irmão vai resolver. Ela vai até o rei, porque restituição a gente procura a pessoa certa. E aí tem um último princípio aqui, versículo 5, e para mim esse é o melhor dos princípios. O princípio é, Deus prepara tudo. Você pode repetir isso comigo? Isso é muito forte. Deus prepara tudo. O versículo 5 é o versículo que eu pedi que lêssemos juntos. Porque a probabilidade de algo como está escrito no versículo 5 acontecer é 1 em 1 milhão. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos começar do 4 para todo mundo entender. Ora, o rei falava a Geazi. Quem é o Geazi? O assistente do profeta. Do versículo 3 para o versículo 4, é como aquela mudança do cenário do filme. Até o versículo 3 é a mulher e a sua peregrinação de volta para casa. Quando ela chega em casa, está tudo ocupado, está tudo invadido, gente que não trabalhou para ter a terra dela, está lá na terra dela usufruindo. Até o verso 3 é a bandidagem que fizeram com aquela mulher. Invadiram o que não era deles, pegaram o que era dela. Ok? Pausa, chega o verso 4, muda. Se fosse um filme, mudaria o cenário daquela mulher lá para a corte real. Abre-se um diálogo entre o assistente do profeta e o rei. O rei falava com Geazi, moço do profeta Eliseu, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. O Geazi está lá na corte, conversando, e o rei está querendo saber do Geazi os poderes do profeta Eliseu. Verso 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto. Olha, o Geazi poderia ter escolhido para contar para o rei qualquer milagre. Quando Eliseu purificou as águas de Jericó, quando ele multiplicou o azeite da viúva. Qualquer milagre poderia ter sido contado. Sabe qual que o Geazi resolve contar? O da mulher que está chegando. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou e clamou para o rei. Isso é uma loucura. Está aqui o Geazi conversando com o rei. O rei diz assim: Geazi, eu quero saber o poder desse Eliseu. Olha, rei, eu poderia te contar muitas coisas, mas ocorre aqui ao meu coração te contar do dia em que tinha um menino morto. Eu fui lá com o bordão tentar resolver, não consegui resolver, chegou o Eliseu e resolveu. Aí está vindo a mulher desesperada, porque ocuparam as terras dela, e ela entra na corte real. Ela é uma mulher de posses, lembra que ela construiu um quartinho de profeta? Gente de posse, quando entra na corte real, meu irmão, o mundo é mundo desde sempre, não fica aguardando não, vai direto para a sala do rei. Isso vai ser assim até Jesus voltar.
Só fica na fila quem não tem muito. Quem tem muito já vai entrando direto para a sala do rei. Ela era uma mulher rica, então ela vai direto para a sala do rei. Quando ela chega na sala do rei, o Geazi está terminando de contar, porque tinha um menino que ele ressuscitou. E quem entra na sala do rei? A mãe do menino. Qual é a chance disso acontecer, irmãos? 1 em 1 zilhão. Sei nem se zilhão existe, os matemáticos me perdoem. Isso é improvável, irmão. A mulher chega, aí o Geazi diz, inclusive, rei, essa mulher cujo filho o profeta Eliseu ressuscitou, está ali, ó. Chegando agora. Qual é o princípio? Deus prepara tudo. Deus prepara tudo. Vamos continuar o verso 5. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Eu só acredito porque está na Bíblia. Se alguém me contasse, eu ia dizer que era história de que não era real, era fake news. É porque está na Bíblia, eu acredito. Porque a chance disso acontecer é praticamente zero. Praticamente zero. Você precisa de alguma coisa do prefeito. Aí você chega na prefeitura para implorar o negócio para o prefeito, e na hora que você chega, está lá o seu pastor, alguém lá da sua igreja, conversando com o prefeito sobre a sua vida. Aí você chega na hora, o prefeito, é ela que você está falando? É, então tá bom, conceda-se o que ela quer. Isso é uma loucura, irmão, isso não existe em lugar nenhum. Exceto para o nosso Deus. Deus prepara tudo. Vamos encerrar no verso 6, o ministério de louvor pode vir se aproximando. Então interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Quando você procura a pessoa certa, Deus não apenas restitui, como Ele acrescenta. Ela foi para pedir a casa e a terra dela, que é o direito dela. Ela saiu de lá com a casa, com a terra, e o rei mandou dar para ela em dinheiro tudo o que nos 7 anos ter-se-ia produzido, e ela teve que ir embora. Que os advogados chamam, quem são os advogados aqui? Estou vendo o Marco Aurélio, mais algum advogado aqui que eu não estou vendo? É o que o Código Civil chama de lucro cessante. É você receber o que deixou de ganhar. Esse é o nosso Deus. Ele não apenas restitui o que tomaram dela, mas dá para ela o que ela deixou de ganhar. Deus preparou tudo. Não sei qual é a sua dificuldade, eu sei das minhas, viu? E uma coisa eu posso lhe assegurar em nome de Jesus. Nós servimos a um Deus que prepara tudo. Dê o passo da obediência. Dê o passo da paciência. Dê um passo para a restituição. E o senhor e a senhora verão que o nosso Deus já deixou tudo pronto. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, somente a ele, a ninguém mais que não seja ele, para todo sempre. Amém.